Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Diálogos e Lições. E hoje eu vim conversar com uma figura maravilhosa que tem diversos apelidos na minha vida, Vitória Travassos. Já te chamei de... o que eu lembrei ontem? Ivete Sangalo do Cavoco. Lembra disso? Ivete Sangalo do Cavoco. Não é? A gente tem fotos juntos, né? Nossa, meu Deus do céu. Sim, Ivete Sangalo do Cavoco, Vivi. No meu celular tu é Vives. Vitória, Vives. Meu Deus do céu. Isso mesmo. Vitória, que tá comigo quando eu entrei no colégio, né? Tu tá lá no colégio desde quando? Santa Maria do Cordeiro? Desde quando inaugurou, 2012. Pronto. 2012, né? Eu entrei lá em 2012. Tu entrou 2 anos depois que eu Pronto. comecei. Eu comecei no 6º ano. Eu comecei contigo no 8º ano, no teu 14. primeiro ano. Foi Foi meu 2014. primeiro ano. Tu foi a minha primeira turma e foi a minha última turma. Eu acho que foi. Não, eu tive uma depois. Tu teve uma depois. Foi. Que eu ficava dizendo que eu tinha ciúme. Foi. Foi isso mesmo. Mas, velho, tu foi minha aluna de 8º ano, não foi do 9º. Foi mesmo. No nono nono teve não. um hiato. Foi. 8º, 9º não. Primeiro, segundo e terceiro. Segundo e terceiro. Foi não? Sim. Foi. Pois E é. a Olimpíada de Química. E a Olimpíada de Química, porque como se não bastasse eu estar aula contigo de manhã, de tarde também tinha, na Olimpíada de Química. Mas, assim, o que é que eu me lembro? É que tu era uma aluna da Olimpíada de Química e pra mim tu era uma aluna de Olimpíada de Química. Eu jamais imaginei um dia a gente aqui de frente um pro outro eu falando com um artista. Entendeu? Eu imaginava falando com uma pessoa que estaria em Harvard. Ai, nem eu também. Juro que eu imaginava isso. Eu imaginava isso de tu. Achei que hoje eu ia chegar aqui, gente, estou aqui no meu 5º período de medicina e tal, só que as coisas não acontecem dessa forma, né? Aconteceram de outra completamente diferente. Isso. Eu fiquei lembrando nessa semana toda. Eu fiquei fazendo... O bom de você gravar por semana, assim, é que você vai fazendo. Vai puxando, né? Sim, claro. E aí, obviamente, a gente tem muitas histórias juntas. A gente já passou São João junto. Nossa, foi Não mesmo. Foi? Já passou São João Foi junto. mesmo. Me arrepiei, ó. Que eu lembrei. Foi. A gente já brincou muito junto. Foi bom. Mesmo. Mas eu lembro de uma vez também que tu me dissesse que tu representou o colégio pra falar sobre outra coisa de artistas. Era o quê? Digital era o quê? Me lembra aí. Numa feira de conhecimento, uma feira de escolas particulares de Pernambuco. Do Nordeste, na verdade, né? Acho que foi a feira de escolas particulares do Nordeste, Educo Nordeste, e aí eu fui representando Santa Emília, na verdade, para falar de rede social, falar sobre engajamento, para os diretores das escolas, entendeu? Eu com o quê? 15 anos na cara, passando aquele controlezinho do slide, me achando lá, fazendo palestra sobre métricas, números, assim, com a galera velha, e eu lá explicando, eles perguntando, teve uma hora que eles perguntaram assim, se você recebesse um panfleto na rua de uma escola, o que é que você faria? Das antigas, né? Falei, eu rasgo, eu jogo fora. Vocês querem o quê, gente? Acorda, é século XXI, temos que investir nas redes sociais. Então, desde daí eu já tava, né? Ligada. Mas tu estudava isso já ou tu só é na tora? Eu estudava, assim, tipo, estudando do meu jeito, né? Porque eu já entrei no YouTube, na verdade, mesmo com a escola, mesmo estudando muito, porque eu sempre fui muito estudiosa. Mesmo estudando muito, eu já tinha entrado no YouTube desde 2012. Tu fez um canal pro Thaís. Isso. Eu lembro dessa história. Foi o quê? Da maquiagem, não foi? Da maquiagem. Aí tem que bombou, não foi? Bombou. Eu Nossa, lembro. tem cada um que é uma pérola. E aí eu entrei no YouTube. Na verdade, eu lembrei, muito tô falando nova. agora, Vici. Eu não lembrava, eu lembrei agora nessa Mas história. é uma pérola, esses vídeos aí foi o são quê? ridículos. Tu era pirrainha e fizesse um... E aí eu criei esse canal no YouTube despretensiosamente, tipo, eu nunca imaginei que poderia rolar alguma coisa. Só que meus vídeos lá aleatórios começaram a subir muito. E até então, tudo bem, não tava acontecendo nada, eu tava tranquila, era aquele negócio. Chegava da escola, almoçava, tomava banho, me trancava no quarto com o tablet
e gravava. Passava a tarde gravando. Estudar que é bom só de noite, né? Mas de tarde eu tava lá gravando vídeo. E aí um dia eu fui no shopping e eu tava lá jantando, chegou um moço na minha avó. Isso foi no mesmo ano, 2012. Chegou um moço na minha avó e fez: você é a avó de Vitória Travassos? Aí minha avó na hora olhou, minha avó já se armou, né? Sou sim, por quê? Aí ele: minha filha gosta muito da sua neta, ela assiste ela no YouTube, ela pode tirar uma foto com a sua neta. Na hora meu olho fez assim, ó. Eu disse: quê? Aí ela fez: pode, só que tipo, minha avó e minha mãe não entendiam muito na época, né? Tipo, elas deixavam porque era brincadeira de criança. É que nessa época, assim, em 2012, os pais tinham muito medo da internet. Muito da internet. Super normal, super normal. Exato. Que continuam tendo ainda. Exato, que continua, porque tem que estar sempre de olho. Isso. Mas naquela época tava surgindo esses youtubers, tipo o Whindersson tava no auge, Felipe Neto, essa galera tava começando a estourar. E eu assistia muito. Então eu peguei como inspiração. E aí eu tirei foto com essa menina. Aquilo ficou na minha cabeça, né? O pirraia, fiquei aquilo na minha cabeça. 12 anos. 12 anos, eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu disse: nossa, a menina nem me conhece, pediu pra tirar foto, tipo, tirar foto comigo na rua. Que é isso? E eu continuei gravando. Alguns vídeos meus batiam, tipo, 500 mil views, tem um com quase 1 milhão. Tipo, naquela época pro YouTube era muito difícil você conseguir visualização disso orgânico, né? E aí, muito engajamento, muito comentário, e foi começando a crescer. Até eu conseguir o meu AdSense, né, do Google, pra você começar a receber dinheiro trabalhando pro YouTube. E aí chegou a carta do Google lá em casa, de que eu tinha sido aceita, tudo. Comecei a receber, meu primeiro salário foi 4 mil reais. No YouTube. No YouTube. Quantos anos tu tinha? Aí, eu tinha o quê? Uns 13 anos? Uns 13 anos, 13, Essa 14. parte eu não sabia, não. Pois é. Aí veja, eu não sabia disso e eu te vendo médica, viu sim? Não. Beleza. Todo o universo me vendo médica. Eu Beleza. calada, eu quieta. Eu não sabia disso também, não. Quieta e caladinha, todo mundo achando que eu ia ser médica. Eu na minha, né? E aí eu recebi meu primeiro salário na hora. Manhã, que não entendia muito bem, não acreditava muito, porque achava que era brincadeira besta. Quando chegou, caiu na conta dela 4 mil reais. Eu olhei e falei: o quê? Não acredito que essa menina consegue ganhar dinheiro gravando videozinho pelo tablet. Caramba. Paguei o ano do colégio. Pronto, exatamente. Aí eu peguei esse dinheiro e eu com aquela mentalidade, tipo, na época, assim, eu falei: se eu quero continuar fazendo isso, eu vou investir. Eu peguei os 4 mil reais e eu comprei uma câmera e eu comprei 2 softbox, 2 iluminações. Sim, sim. E comprei o microfone. Porque eu disse: se eu quero continuar gravando e, tipo, com 13 anos na cara, se eu quero continuar gravando, eu tenho que investir. E aí eu investi, comecei a editar vídeo, eu estudava edição. Tipo, eu além da escola, tudo, eu chegava em casa, eu procurava como que eu faço isso no Adobe Premiere. E aí eu começava a estudar sozinha mesmo, eu que editava meus vídeos, eu gravava, eu fazia um cronograma de tipo, porque eu tenho que conciliar com os estudos, porque ainda assim, Vitória. eu ficava com as notas Deixa eu abrir um impecáveis. parênteses aqui. Tu era minha aluna da Olimpíada e eu passava trabalho pra casa. Tu não deixava de trazer uma. Eu jamais imaginei que tu vivia essa vida dupla. Ninguém achava, ninguém nunca imaginou. Veja, eu sempre via assim, não, Vitória é um artista, certo? Eu sempre via pelo jeito que você falava e pelo jeito que você se comportava e pelo que as pessoas diziam. Mas eu não sabia que tu era tão artista assim. Porque, volto a dizer, eu me lembro, todo mundo que foi meu aluno da Olimpíada sabe, tem aula, e eu dizia assim, ó, atividade pra casa. Sim. E trazia e a gente fazia as correções. E eram muitas, eram pesquisas. Era muita coisa. Descreva a camada de ozônio. Não era? Era muita coisa. Descreva o aquecimento global. E a gente fazia aquele debate, todo mundo fazia e falava. E tu nunca faltou um trabalho. Porque eu lembro que eu sempre dizia assim, se a galera faltar, Vitória vai trazer. Sempre tem um aluno que você sabe que não vai deixar ela morgar. Sim. E como é que tu fazia tudo isso? Eu tô impressionado, mas vai, continua. Isso com o quê? 14 anos de idade, Sim, 13 anos. E eu fazia, né? Eu estudava, muitas vezes, desde pequena, sempre fui muito acostumada a estudar até tarde, a ter uma rotina muito grande, né? Eu acordava muito cedo pra ir pra escola, chegava, gravava os vídeos, estudava e ficava nessa daí até umas meia-noite. Eu sempre fui muito acostumada e eu me dava bem com essa rotina. Tanto é que eu nunca deixei de entregar trabalho, nunca deixava de fazer tarefa, de nada, porque eu sempre fui muito dedicada na escola. E é por isso que as pessoas se assustaram muito quando eu, no terceiro ano, de repente, disse: eu não quero mais. Tipo, no terceiro não, foi um ano depois, na verdade.
Quando eu disse, eu não quero mais fazer. Não, no terceiro, tu fazia cursinho pra caramba. A gente conversava. Tu me dava os bisus do cursinho dos outros caras. Né? Eu ficava falando dos cursinhos dos outros. Faz assim, né? Aí eu ficava, vou Meu fazer. Deus, era mesmo. Não era não? Era. Poxa, eu lembro demais. Pô, eu dizia, vou fazer assim também. A gente assim conversava também, muito, meu Deus. Toda quarta-feira, que era a tua aula, a gente conversava sobre isso. E as pessoas se assustaram muito quando um ano depois, tipo, logo Vitória, porque tiravam onda comigo na escola. Vitória, primeiro lugar em medicina, feira média, Vitória vai passar, e não sei o quê. E aí, quando foi um ano depois que eu terminei a escola, que eu disse, eu não quero mais. Já tava trancando jornalismo, né, porque eu passei 2 vezes. Quando eu tranquei o jornalismo e eu falei que eu não queria mais fazer, que eu queria focar em outras coisas, agora todo mundo se assustou. Pra todo mundo foi uma surpresa. Pra minha família foi uma surpresa triplicada, mas ninguém entendeu, porque eu sempre tive essa rotina de estudar muito. Eu tava na escola todo santo dia, certinho, não faltava, tava fazendo prova, minhas notas continuavam impecáveis, as notas não caíam, o mais incrível era isso, que não caía. E eu tava levando essa vida dupla, né? E eu começando a investir, editando meus vídeos, tudo, e começou a dar muito certo. Só que, no primeiro ano do ensino médio, a gente é muito ensinado, infelizmente, por alguns professores, que nunca foi o seu caso, inclusive. Obrigado. Fala mal de alguém. Fala mal de alguém, fala mal de mim, não. Fala na minha frente. Que nunca foi o seu caso, inclusive, porque a gente, além de professor e aluno, a gente era amigo. Desde sempre, a gente teve uma relação muito de amigo. Então, eu confiava muito no que tu me dizia. A gente trocava altas ideias, tudo. Sempre foi muito legal. Isso. Só que a escola, infelizmente, num total assim, é um local que você é ensinado que, tipo, se você não estudar 24 horas por dia, você não vai passar no vestibular. E se você não fizer medicina, infelizmente, você não vai ser ninguém na vida. Então, o que eu coloquei na minha cabeça? Eu falei, meu Deus, eu gosto tanto de cantar, eu gosto tanto de dançar, de atuar, de tudo. Eu amava o YouTube naquela época, amava tudo. Só que as pessoas, aquela pressão externa, tanto na minha cabeça, eu falei, se eu quero realmente fazer medicina, eu tenho que parar a minha vida artística no momento e focar nisso. E aí, quando chegou, acho que na metade do primeiro ano, foi no segundo ano do ensino médio, eu parei tudo. Tudo. Eu desisti de tudo. Eu vendi câmera, eu vendi iluminação, eu parei de gravar. Tudo porque eu disse, não, eu vou passar em medicina e eu vou estudar. Eu não quero nenhuma distração. Tu ainda estava naquela ideia de que o lance do vídeo ainda era uma brincadeira que foi bom, mas tá na hora de parar. Isso, tá na hora de parar porque eu achava Rapidinho. que... Tá bom o áudio aí? Tá legal? Porque eu achava que se eu fosse realmente fazer medicina, eu não podia ter nenhuma outra distração na minha vida. Isso iria tirar meu foco. E aí eu, sozinha mesmo, tanto é que quando eu falei pra minha mãe que eu queria parar de gravar vídeo pro YouTube, porque foi literalmente assim, eu acordei, dei bom dia e falei, não quero mais gravar pro YouTube. E eu já tava começando minha carreira no YouTube, tava começando a subir. Meus números estavam muito bons, eu tava começando a receber coisa, sabe? Tava num jeito muito legal, que se eu não tivesse parado naquela época, hoje eu estaria em outro lugar. Só que eu parei. E aí foi um choque pra todo mundo, sabe? Minha mãe ficou muito chocada, eu lembro quando ela... Como assim ela não quer mais gravar? Do nada, acordou, disse que não quer mais. Não queria, porque eu botei na minha cabeça que eu queria fazer medicina. E fora que, infelizmente, a internet tem um negócio muito chato, que acho que é o lado que eu menos gosto, que é o hate, né? A gente sofre... Hate é os comentários, xingamentos, essas coisas na internet. Não, tem gente que acorda só pra fazer isso, né? Só pra fazer. O povo não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Tô ligado. E aí eram umas coisas tão absurdas, assim, xingavam, porque ela não tem o melhor celular. Porque isso, porque aquilo. E eu, naquela época, infelizmente, não tinha a maturidade que eu tenho hoje pra olhar e fazer, velho, vai te lascar todo mundo, né? Tu é um invejoso. Entendeu? A galera que não tem o que fazer. Naquela época eu não tinha essa maturidade. Então isso também foi, sabe, martelando muito minha cabeça. Eu falei, ninguém gosta de mim, eu não vou continuar. Parei. E aí comecei a loucura de cursinho, né? Essa loucura mesmo. Aí. Não, ali era... Foi forte. Não, ali... E ninguém da sala fazia a mesma coisa que eu. Aquela loucura. Isso. Ninguém entendia como que eu tava no outro dia, de 7h15 da manhã, dentro da sala de aula. Tu fazia, acho que umas 4 isoladas, 5, eu fazia né? 6 isoladas. Eu lembro. Fazia 6. E, não é nem assim, o cursinho, que é 1 hora de aula, 40... Isolada, 3 horas de aula de cada matéria. Obrigado, eu lembro.
Tinha dia que eu fazia 2 isoladas no dia, eu fazia até sábado. Se tivesse isolada no domingo, eu fazia porque não tinha. Por isso que eu não tava fazendo, mas eu fazia. Era escola de manhã, quando não tinha integral da escola também à tarde. Isolada à noite, isolada à tarde, no sábado. Simulado e de domingo na também. escola, né? Simulado, tinha simulado nos cursinhos sábado, também, né? nos domingos também tinha simulado pra simular o Enem. Era... Era louco. Mas, vê, tudo isso aí que tu estás falando, o que é que eu consigo ver? Veja, isso foi quando? 2018, 2018. foi, né? 2018, veja. Faz 4 anos que era uma loucura. Hoje continua loucura. Não mudou nada. Não mudou nada. Em relação a isso, não mudou nada. Continua loucura, a rotina do Fera do terceiro ano continua sendo a mesma, cansativa, tendo que se desdobrar entre escola e cursinho. E o Fera fala assim, eu quero abandonar a escola para ficar no cursinho. Não. Complementariedade. Total. Um ajuda o outro. Na escola você tem umas coisas, no cursinho você tem outras. Então não tem como você fazer esse abandono. Sim. Mas essa rotina ela continua sendo a mesma. E o que me chama a atenção em todo esse assunto? Do jeito que tu fala, mostra pra mim que foi uma coisa muito penosa, mas ao mesmo tempo é porque é como se tu nunca tivesse fechado aquele ciclo lá atrás. Sim. Então aquilo se tornava mais penoso ainda. Entende? Quando você está de cabeça mergulhado em uma coisa, é diferente de quando você está tentando uma coisa pensando em outra. E eu acho que isso permeia muito na cabeça de muita gente. Porque você fica com medo de tomar algumas decisões, Sim. porque o novo sempre causa Sempre medo. causa medo, sempre assusta muito. E outra, né? O seu novo era algo que é muito volátil, que é a internet. A internet você tem uma pessoa que hoje está lá no auge, e tem uma pessoa que daqui a pouco, essa mesma pessoa daqui a 2, 3 meses já está esquecida. Já tá esquecida. Não é uma carreira. E aí a gente sabe que, assim como no mercado de trabalho comum, você tem que produzir conteúdo para se manter ativo. Na internet também. Produzir conteúdo e se manter ativo. Me diz como é para tu viver essa vida onde as pessoas, muitas pessoas, não da tua geração, mas da minha geração, tem preconceito, do tipo assim, ó. Vê se tu entende. Uma merda dessa dançando, não sei o que, ganhando dinheiro, vai estudar. Tu ouve isso dos haters? Demais, dos haters. Tu escuta isso? Demais. Vai, muito. fala. Assim, antes era mais. Hoje em dia, acho que a galera olha e já percebe e leva a sério. Graças a Deus tá mudando muito, sabe? Tipo, o pensamento das pessoas. Antigamente eu via que era um negócio muito fechado e a mente das pessoas sempre foi muito fechada pra isso. Então, quando viam alguém produzindo conteúdo pra internet, eu não imagino o que o Whindersson, por exemplo, que é um dos maiores, Precursor, não né? aguentou, Praticamente exato, precursor. não aguentou no início, porque a galera não sabe, uma profissão diferente. Porque hoje é profissão. Profissão. Hoje é isso. profissão, sabe? Tipo, eu tive, quando eu participei da Nice House ano passado, né, que foi a casa de conteúdo que eu fui morar em São Paulo, aí teve que tirar o CNPJ, o MEI e tal. Aí você tira o CNPJ como criador de conteúdo. Tipo, você coloca lá, Caramba. profissão, tudo. Hoje em dia já tá diferente, sabe? Mas assim, quando tira, foi pelo Sebrae, essas coisas assim? Foi pelo MEI, não foi? Pelo MEI, pra poder Mas receber. tinha lá a opção assim, Sim, criador de conteúdo. Você tem que professor, colocar. advogado, criador de conteúdo. Professor. Cara, não sabia não. Isso, Que você massa, coloca velho. criador de conteúdo. Uma Porque hoje profissão se mesmo. tornou uma profissão, Que legal. sabe? Eu sabia que no Instagram você clica lá, que você pode ser não sei o quê, o mas criador lá de conteúdo. foi quando eu realmente percebi que hoje em dia é considerado uma profissão. Porque lá no meio de advogado, médico, tudo, tem criador de conteúdo. Saquei. E aí, eu no início eu sentia mais, hoje eu ligava muito mais, né, no início, quando as pessoas falavam isso. Hoje em dia eu não ligo muito não, porque eu tô feliz com o que eu tô fazendo, eu tô realizada com o que eu tô fazendo, tô longe de onde eu quero chegar, tô muito longe, mas eu sou uma pessoa que, o que eu dizia pra minha mãe, por exemplo, eu uso muito esse exemplo, tipo, ai filha, minha mãe falava, ai filha, você é tão inteligente, eu paguei tantos cursinhos pra você, paguei tantos isolados pra você, gastei horrores com você em 2018 pra você fazer um vestibular e passar em medicina e pagar tudo de volta pra mim, filha. E aí você vai ser artista? Nossa, você é tão inteligente. Eu falei, realmente, eu sou muito inteligente. Eu me considero uma pessoa muito inteligente. Uhum. Só que hoje eu uso a minha inteligência de uma outra maneira. Porque o criador de conteúdo e cantor, atriz, cantor, ator, dançarino, enfim, tudo isso aí,
é uma pessoa muito inteligente, só que ela usa a inteligência de outra maneira. Isso. Não é no cálculo, não é assinando a procuração, por exemplo, mas sim na criatividade, porque a pessoa pensa que criatividade é algo muito fácil. E não, tem dias que eu acordo que você tem que ter o cronograma, você tem que gravar obrigatoriamente todos os dias, você tem que postar, porque se você deixa de postar um dia, seu engajamento já diminui, já cai, é um negócio muito... Sabe? Tipo, tem que estar o tempo todo muito ativo. E aí, se eu acordo um dia e não tenho ideia, às vezes dá um bloqueio criativo. E eu fico desesperada. Eu tenho vontade de chorar quando eu não tenho alguma ideia. Mas tu faz um cronograma, tipo, da semana, assim? Às vezes não, porque eu sou uma pessoa muito desorganizada. Isso aí de horário, eu sou péssima. Tipo assim, ó. É porque eu sou muito agoniada, né? Isso aí você sabe bem. Eu sou uma pessoa ligada no 220. Eu não consigo chegar na segunda... o que eu faço? Eu programo o que eu tenho pra fazer. Tipo, eu sei que essa semana eu tenho que gravar esses 5 vídeos, tipo... Só que eu vou fazer no meu próprio horário. Tipo, hoje eu tô afim de começar por esse. Acho que hoje eu tô mais no mood desse aqui, eu vou gravar esse. Hoje eu tô afim de fazer essa publi, vou fazer essa então primeiro. Sabe, eu não consigo me congelar numa rotina 100%. Eu gosto quando tá assim, agitado, ó. Tô aqui, depois vou fazer foto, depois vou fazer isso. Amanhã tem isso e tal. Eu gosto assim, e sempre mudando. Eu não gosto de ficar congelada numa rotina igual, sabe? Por isso que eu não faço nem academia, porque a academia, você vai lá, eu mesmo treino todo santo dia, eu não aguento. Não aguento, é a mesma coisa, então eu gosto de estar sempre mudando. E aí eu falei, eu vou usar minha inteligência para outras coisas. Eu uso minha inteligência para criar, para escrever, para criar roteiro, para criar publi, para estudar partitura na música, porque também estudo teoria musical, que é difícil pra caramba. Sabe? Tipo, muita coisa requer a inteligência que eu usava na época do cursinho, que hoje em dia eu uso só de outra forma. Sim. Entendeu? Porque eu não joguei minha inteligência esses anos de cursinho fora. Porque tudo foi um aprendizado pra mim, Sim, sabe? sim. Pro meu pessoal, pro meu profissional, pra tudo. Só que eu uso de outra forma hoje em dia. As pessoas, de uma maneira geral, né? Eu acho que isso vem mudando muito também. Porque existia muito isso. Na época que eu era estudante do ensino fundamental médio, era assim. Se tu é inteligente, tu tem que estudar. Se tu não é inteligente, tu tem que ser atleta. Era assim. Então, o atleta não era o inteligente. O atleta era o cara que não sabia, que não queria, que não tinha aptidão por estudo. Estudo convencional, né? Até hoje tiram onda com isso. Ela só não estuda porque ela é de humanas. Mas veja que a coisa mudou com o tempo. Por quê? Algumas universidades começaram a pegar esses atletas e botaram eles para estudar. No caso, fazer um casamento entre estudar e ser atleta. Então, é como se eu estivesse dizendo assim, não, um atleta não é incapaz de fazer uma faculdade, por exemplo. O atleta, ele pode fazer, só que ele está canalizando a inteligência dele para a prática esportiva. É diferente. No seu caso, hoje a gente pode ver que existe uma nova tendência, que já não é mais tendência, já é realidade, que é, além de ser atleta, além de fazer estudos convencionais de universidade, você também vai ser criador de conteúdo. Sim. Então, hoje, quando falar pra mim, tu conhece Vitória? Conheço. Aí eu digo que Vitória é o quê? Porque veja, você conhece o Rodrigo? O Rodrigo é professor. E Vitória é o quê? Hoje, o que Que eu vou dizer? é? O que você vai dizer? Você vai dizer que Vitória é cantora, dançarina, atriz e criadora de conteúdo. Tá, tudo junto. Tudo junto. Beleza. Então, eu digo assim, tu é atriz porque tu fez algo e tu tem um certificado que tu é atriz, existe isso? Isso, existe o DRT, que inclusive eu estou devendo tirar. É a carteira de trabalho do ator. Certo. Eu estudei muitos anos de teatro, então eu tenho um cargo horário suficiente, estudo suficiente, porque a gente estuda, a gente faz prova, a gente faz teste, a audição é triste. E aí a gente cria essa carga horária e tira a carteira de trabalho do artista, que é o DRT, entendeu? Porque aí, por exemplo, pegou um trabalho numa Globo da vida, você só vai fazer se você tiver o DRT, entendeu? Você tem que dar a carteirada de trabalho para você receber de acordo com o que você merece receber como Certo. ator, entendeu? Para trabalhar realmente tem que ter o documento. Entendi. Então, vamos lá. Puxa mais o microfone. O meu pra cá? Pra cima. Pra cima aqui. Agora De boa? Pronto. Vamos lá. Artista. Não, vamos lá. Atriz. Tu fez um curso. Isso. O que mais? Dançarina Dança. também. Aí como é que é? Vários cursos, já fiz Curso vários. de dança. Cursos de Como é dança, que é? eu já fiz. Pra mim,
pra mim, ou a pessoa sabe dançar, ou a pessoa faz uma universidade de artes cênicas. Nada a ver, né? Eu sou Não, muito nada a burro, ver. pô. Não, existe faculdade. Vai, fala. Existe Me ajuda, faculdade. eu tô Não, aprendendo ó, aqui hoje, tá? Exato, vamos lá ensinar. Vamos lá. Existe faculdade também de dança, só que é licenciatura. É mais pra galera que quer ser professor de dança. Onde? Na Universidade Federal de Pernambuco. É, não, pô. Tem curso de dança. Mentira, tá tem, é? vendo? Mas, calma. Aham. Vestibular e tal. Vestibular. Só que é um Nossa. vestibular à parte, não entra no Enem. É um vestibular à parte, com certeza dançando, né? Porque é dançando. Você faz uma prova escrita e você faz uma audição de dança também, pra você estudar na Universidade Federal. Inclusive, a minha professora de danças urbanas que eu fiz, ela é formada em dança pela Universidade Tá, deixa eu Federal. dizer uma coisa. Eu já sabia disso já, só que eu queria que tu falasse. Porque eu falando fica muito repetitivo. Obrigado, vai, continua. E aí, tem o curso de dança, só que os cursos de dança que eu fiz é como eu falei, tipo, não foi na Universidade Federal, porque eu não quero ser professora, né? Eu quero ser bailarina mesmo, assim. Eu lembro, tu fazia um negócio. Lembrei. Era, não sei o que, Lu. Não tem? Lalu. Lalu. O que é Lalu? pô? Lalu é uma academia de artes. Eu lembro que tu postava muita coisa disso. Muito. Tá. Lá foi onde eu tive esses insights, assim, de que eu queria Tu continuar fazia nessa isso na área. época do ensino médio, não era? Fazia Então também. tu também arrumava essa... mais uma atividade, né? Acabei de lembrar disso também. Fazia. Eu comecei a fazer... 2018 foi o terceiro ano. Em julho, onde foi que começou esse rolê? Em julho, eu falei assim, ai, eu tô tão sobrecarregada porque eu tava exausta. Tipo, todo mundo falava pra mim que no pique que eu tava no início do ano, eu não ia aguentar até o meio do ano. Eu não ia aguentar chegar no Enem fazendo a loucura que eu tava fazendo no início do ano. Sim. E muita gente chegou pra mim e falou, ai, faz só revisão de isolada no final do ano pré-Enem. Não faz essa loucura não, senão você não vai aguentar até o final. E eu dizia, eu vou aguentar sim, eu já aguentei coisa pior que isso aqui, claro que eu vou aguentar. Só que chegou no meio do ano, eu tava muito cansada. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso encontrar alguma coisa que não seja Enem isolada pra eu fazer, alguma coisa diferente, sabe? Eu achei um curso de férias de teatro musical. Existe um filme, né, que é um filme musical chamado O Rei do Show, que é um filme muito legal, traz uma mensagem muito bonita, inclusive, galera, assistam, recomendação muito boa. E aí, eu vi que ia ter um curso de férias na Lalu, desse filme. Eu falei, ai, mãe, vou fazer um curso de férias desse filme. Como é isso, pô? É um curso, tipo, de uma semana, em que você dança as coreografias do filme, você canta as músicas, tipo essas coisas, sabe? Que massa. Só que durante uma semana. Isso é super normal, eu não sabia Super disso. normal, Essa eu viu? não sabia não, tá? Super normal. Agora é sério mesmo, não sabia não. Não, isso é normal. E aí eu falei pra minha mãe, aí a mãe já fez logo, né? Vitória, tu não vai desfocar não, Vitória? Tu não vai Tu parar quer de estudar, sair, mas tu não. volta, né? Sempre tu quer sair, mas tu volta, né? Aí Tô tu não vai ligado. desfocar não, Vitória. Aí eu, não, mãe. Uma semana ia mudar em quê? É só pra eu desopilar. Desopilei tanto, né, que chutei de vez, até danei a medicina falar, de tanto que eu desopilei. E aí, eu fiz esse curso. Logo quando eu cheguei, porque eu já cantava e dançava desde pequenininha. Eu já tinha feito balé, já tinha feito aula de canto pequenininha, só que eu tinha dado aquela pausa, né? Porque eu tinha me abusado. E aí, eu tendo aquele curso, sabe, aquele negócio assim, mexendo comigo, de tipo, nossa, eu gosto de fazer isso, né? Eu gosto muito, é muito legal, eu gosto bastante. E aí eu peguei um solo, tipo, as músicas elas são divididas em solos, tipo, e tal pessoa vai cantar isso, tal pessoa vai cantar isso. Eu tinha acabado de chegar lá, eu já tinha conseguido um solo. Aí eu, já me animei, mandei fazer a roupa, tudo. Quando terminou a apresentação no teatro, porque a gente foi se apresentar no teatro, quando terminou que eu desci do palco, eu juro, eu lembro dessa cena como se fosse ontem. Eu falei pra mãe, eu desci, eu olhei pra ela e falei, mãe, eu nunca mais quero sair do palco. O olho da minha mãe fez assim, ó. Arregalou, ela ficou branca, mais branca do que já é. Aí eu, pois é, não quero mais. É o famoso, literalmente, não posso nem falar palavrão aqui, mas assim, literalmente isso. Gente, sabe quando você... É porque é aquilo que tu falou, tipo, tava tão guardado ali dentro, eu queria, não queria, ficava aquele negócio, sabe, tipo, tava guardado dentro de mim, uma hora iria voltar. Eu tinha passado 3 anos estudando, medicina e tal, mas aquilo ali tava dentro de mim, sabe? Então, quando eu tive contato de novo, eu disse, meu Deus do céu, lascou, eu quero continuar fazendo isso pro resto da minha vida. Sim.
Só que eu falei, não posso desperdiçar um ano. E até então, não tinha superado a medicina, né? Falei, vou acrescentar mais isso na minha A minha grade. atividade. Nos Tá meus- pouco. Tá bem pouco, tá muito leve, eu vou colocar mais coisas, porque claro. não satisfeita eu também vou colocar. O que acontecia? Eu chorava porque eu queria fazer o curso de teatro musical. Comecei a fazer o curso. Aqui, Aí eu Pernambuco? fazia, aqui em Pernambuco, né? Na Lalu, a Lalu era lá em Boa Viagem. Tá. Aí eu ficava de segunda a sexta só escola isolada. E no sábado eu ia pra Lalu de manhã, fazia 4 horas de aula. Direto da Lalu eu almoçava no carro. Era essa Ia pro loucura. cursinho de tarde. Ia pro cursinho de tarde, entendeu? Porque é óbvio. eu não- Desliga a chave do teatro. E Desliga. volta agora a chave. Isso, e volta do agora a cursinho, do chave Enem. Vitória Médica. E aí era isso. Eu fazia foi essa loucura até dezembro. Novembro fiz o Enem, beleza. Quando foi em janeiro, saiu o resultado do SISU. Aí foi aquele rolê todo que Sim, você já sei tá mais, ligado, sei né? Já tá calejado de saber. Não passei em medicina. Eu não lembro quanto que foi a nota de corte naquela época, mas eu lembro que faltava em torno de 20 pontos. Aí manhã, Vitória, se tu fizer biomedicina esse ano, tu continua fazendo teu cursinho e ano que vem tu entra em medicina, porque só faltou 20 pontos. Quem vê pensa que 20 pontos não é muita coisa, né? Pra medicina é muita coisa. Na TRI, né? E aí só faltam 20 pontos, você passa ano que vem, minha filha, mas faça algum curso. Eu falei, tá, eu vou fazer biomedicina, porque eu passei na federal. Vou fazer biomedicina, mas eu só vou fazer se você pagar os cursos de teatro pra eu continuar fazendo, enquanto eu não estiver na faculdade. Aí, minha avó, paga o que você quiser, você vai fazer canto, dança, tudo que você quiser. Beleza. Fui uma semana pra federal, fiquei traumatizada. Não era o que eu queria. Eu já sabia que não era o que eu queria. Só que ainda assim eu fui lá, porque eu queria fazer os cursos de teatro. Então eu fui, lógico. Fui fazer. Quando chegou no domingo, uma semana depois, foi semana de calor ainda. Nem teve assunto, não teve nada. Mas eu já tava agoniada. Não quero mais fazer. Voltei pros cursinhos. Só que eu voltei meio perdida, né? Eu voltei meio louca, assim, tipo... Não sei o que eu quero da minha vida. Eu tava indo. Tava com crise existencial de identidade. Continuei fazendo cursinho normal. E fazendo teatro musical, fazendo dança, canto, tudo. Toda vez, tinha dias que eu faltava o cursinho, porque eu tinha aula de teatro. E eu preferia ir pro teatro do que ir pro cursinho. Beleza. Final do ano, fiz o Enem, passei em jornalismo na Federal, porque eu falei... E fez uma super postagem. Isso, fiz uma... Pessoal, eu vou me abrir aqui. E eu lendo, viu? Eu fiz stories, eu fiz lembro. postagens no feed. Gente, agora Ai, eu vou falar meu drama agora. Vou tocar o artista aqui. Vitória. Ó, a postagem de Vitória. Gente, pasmem. Coisas assim. Pasmem. Eu mudei, mas na verdade era o que eu sempre quis pra minha vida. E eu lendo. Senhor, alguém avisa. Mentira, retada. Mentira da Que mentira, poxa. não é isso que tu quer não. Mas vai, vamos continuar a ler tua mentira, vai. Aí tu lia assim. Eu sempre quis ser jornalista, achei o máximo. E eu aqui, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus. Que mentira. Por E que eu tu só não chega esperando. só me falar? Já poupava 6 meses da minha vida, menina. Mas mulher, veja, não sou eu que tenho esse direito de dizer isso. Não, é verdade. Sabe por quê? Eu tive que perceber Eu vou lhe sozinha. dizer uma coisa, eu vou abrir um parênteses aqui agora, da minha vida. Eu sempre quis ser professor. Por quê? Porque eu sempre fui amostrado. Então eu amava aparecer. E eu via na profissão docente uma evidência. Eu tô ali na frente e eu, no final, eu vim de uma educação que o professor era mega valorizado. Então eu olhava assim, os meus professores num palco alto, assim, eu fazia, eu quero ser isso aí. Porque no final, todo mundo ia lá, obrigado, professor, eu entendi. Eu fazia, caramba, casa exatamente com o que eu quero pra minha vida. Que é aparecer e ensinar uma coisa que eu gosto, que é química. Beleza, de boa, segue a vida. Só que quando eu cheguei no meu 3º ano, eu tive um professor que gostava muito de mim, de química, e que eu olhava pra ele na minha aula e dizia, esse cara é o cara, velho. E ele disse a mim assim, ó, tu vai ser professor? Aí eu disse, sim, a ele, muito pouco. Tu não merece isso. Cara, ele era meu ídolo, velho. Tu entendeu? E ele falou assim, tu não merece isso, pô. E aquilo me chocou muito.
Porque eu não tô falando do meu pai, eu não tô falando da minha mãe, eu tô falando do cara que eu queria ser lá na frente. Tu entendeu? E ele dizia assim, ó, Rodrigo, vê só. Tu vai corrigir 1 zilhão de provas. Ó, tu vai mandar esse menino calar a boca. Tu vai perder a paciência. Não vai ter paz. Tu vai endoidar, pô. Não vale a pena. Tu é muito bom pra ser professor. Eu carrego essa frase até hoje. Tu é muito bom pra ser professor. E eu acreditei. E eu fiz o quê? Química industrial. E fui pra indústria. Trabalhei numa multinacional, pô. Sim. Na Gerdau. Cheguei na Gerdau, eu fui estagiário. E eu ia no dia que a minha chefe, que era sensacional, engenheira do ITA, me chamou. Senta aqui. É o seguinte, velho, a gente vai te promover. Tava perto de terminar a graduação. Aí vai te promover. Tu agora vai partir para outro setor. Só que tu não vai ser mais meu subordinado. Tu agora a gente vai te preparar para tu conduzir uma célula toda. Daqui a algum tempo, uma célula toda vai ser tua. Como hoje eu tenho essa célula, que eu tenho vocês como meus subordinados, daqui a um tempo vai ser o contrário. Só que é tu que vai botar todo mundo aqui. E eu fiquei impressionado. Porque não era... Tipo, eu lembro eu pegando o metrozão, indo para casa e pensando, Rodrigo, é uma ida sem volta. Entende? Por quê? Porque eu já tinha arrumado um tempo nesse momento de largar às 2 da tarde na Gerdau para poder dar aula no resto da tarde. E aí eu conseguia uma escola ou outra ali para dar aula. Só que, velho, para isso acontecer, era como se eu ficasse assim, eu tô aqui na Gerdau porque eu tenho um emprego e estou tentando uma coisa que eu acho legal. Então, o que eu mais gostava era meu segundo plano, que era dar aula. Sim. O meu primeiro plano era a Gerdau. Quando me perguntavam, tu faz o quê? Eu fazia, eu sou estagiário químico da Gerdau. Eu não dizia, eu sou professor da escola tal. Sabe? Não era. Então, com isso, eu vejo o quê? Eu vejo que passam os anos, as pessoas mudam, mas a história é a mesma. Sim. Entendeu? Não adianta você fazer algo que você não quer. Seja lá o curso que for, seja lá se não for um curso. Seja lá o que você vai fazer. Seja o estudo convencional ou não. Ou não. Não é verdade? E o que você me mostra é isso. Eu queria muito que tu viesse aqui, porque eu me identifico com a tua história, não pelo lado atriz, cantora, produção de conteúdo. Esqueci a outra, são 4, né? Dançarina. Dançarina. Não por isso, mas porque eu queria uma coisa, não tive coragem. Sim. Porque desse dia pra frente, que eu tive esse papo com o professor, foi quando eu parei e disse pra mim, eu nunca vou dizer pra ninguém o que aquela pessoa deve fazer. Eu não tenho esse direito. Sim. Então, eu dei essa enrolada toda pra dizer assim, por que eu não te disse isso? Ah. Porque eu não tenho esse direito. Entende? Mas eu tô dizendo agora, eu lendo tua postagem e pensando, Não, que absurdo. sai daí, tabacuda, tu não é isso não. Vai, sai logo desse armário, entendeu? Te revela logo que tu não é isso. E eu torço, assim, para muitos alunos que se envolvem comigo e eu sei da história. Eu torço quando eu vejo um aluno indo para um lado que o cara diz a mim, eu tô indo, mas é porque minha família... Eu faço, meu irmão, mentira. Nesse ano as pessoas ainda estão com esse pensamento. Com esse pensamento, né? Ah, é porque minha família quer que eu faça isso. E tu acredita que tem um professor meu também, que foi da Isolada, que eu fiz 2 anos com ele. E eu admiro muito ele também. E ele falou a mesma coisa. Ele disse, eu perguntei exatamente isso pra ele. Eu disse, por que tu não me avisou antes que não era o que eu queria e tal? Quando eu cheguei um ano pra visitar ele. E porque ele chegou na recepção, eu estava conversando com a galera, e ele falou, meu Deus, ele contou pra mim, né, que viu a minha postagem, acho que quando eu ganhei o concurso, não sei, um concurso que eu ganhei em 2020, né, de música. Acho que foi quando ele tinha isso, assim. Aí ele pegou o celular e falou, meu Deus, Vitória, tá aí com o curso trancado de jornalismo, foi tentar fazer biomedicina, por que essa menina tava demorando tanto pra poder fazer o que ela realmente queria fazer? E ele me contou disso, aí eu falei, Carlos, por que tu não me falou isso? Aí ele falou, eu não podia falar até você perceber sozinha. Isso. Entendeu? Foi porque o que aconteceu. É mudar a vida de uma pessoa. Exato. E do mesmo jeito que eu vi que eu tinha um poder, quer dizer, eu vi que aquele professor tinha um poder sobre o que ele falava pra mim, eu me sentia também tendo um poder do que eu ia falar pra você. Então, eu digo pra você, como eu digo pra muitos alunos, que eu tenho muito carinho, muito amor e muito contato. Você era uma pessoa que tinha.
isso comigo. A gente tem uma relação diferente. Então eu jamais ia dizer assim, ó, abandona. Eu não tenho esse direito. Não tem como. Sabe? Hoje a gente tá aqui falando, hoje eu tô falando com a Vitória adulta. É diferente. Então hoje a gente ri disso. Né? Agora você também teve uma coisa que eu tive, que é o apoio de casa. Sim. Porque, veja, sua família sempre esteve do seu lado para as suas decisões. Se você fazia curso, teatro, a miséria toda, colégio, e a família estava lá, pegando você, levando você, indo para lá, indo para o outro, levando, e acreditando. E sabendo que o caminho da felicidade é guiar e não determinar. Eu acredito que essa é a função, inclusive, de qualquer educador. Total. Que é como eu me sinto. Eu me sinto mais que professor. E eu acredito que existem professores e educadores. O professor, ele vai lá, passa o conteúdo, vai embora. Ele vai lá, ele é o cara, ele ensina muito, vai embora. Ele não tem aquele cuidado com o aluno. Por várias razões. Talvez por estar cansado de dizer muita coisa e, enfim. Ou talvez porque não é um educador. Ou talvez porque veja aquilo como uma profissão e é um meio de ganhar dinheiro. Ok, eu quero ganhar dinheiro com a educação, óbvio. Eu amo ganhar dinheiro com a educação, óbvio. Me traz um retorno que eu espero? Sim. Quero mais? Quero. Mas me move poder contribuir na vida dos meus alunos. Então, quando eu penso nos meus alunos, eu penso na felicidade deles e não no que eu quero que eles sejam. Uma vez perguntaram para mim assim, estava conversando com os amigos, meus amigos, tudo a mesma idade que eu. Só que muitos não ficaram lá atrás, com o pensamento lá atrás. E aí a gente estava debatendo no grupo um tempo desse sobre, e se teu filho for tiktoker? Que esse começo de fala já é uma fala bem preconceituosa, né? Se for tiktoker. Aí eu só lendo a mensagem, né? E aí alguns se posicionaram, outros ficaram só lendo, não queria falar. E aí eu falei, né? Eu acho que minha função como pai é estar do lado. Só que muitas pessoas não sabem ouvir isso. O que é estar do lado? Estar do lado é assim, pai, vê só, eu quero matar uma pessoa. Tá bom, vamos lá, estou do seu lado. Não é isso. Estar do lado é dizer o caminho, mas a escolha é da pessoa. Só que sempre, na maioria das vezes, os pais pensam que podem dizer o que o filho tem que fazer. E não confia no filho. Aí eu escutei, eu não sei onde foi que eu escutei, rapaz. Foi um dia desse, alguém falou assim, confie no seu filho, uma coisa assim. Era uma criança, um ex-aluno meu falando, confie no seu filho. E é isso. Então, se o pai sabe que ele está educando, por que o filho tem que fazer o que ele quer? Exato. Né? Então, eu vou muito por essa linha. E eu não vejo meus alunos como meus filhos. Eu não vejo. Não consigo ver isso. Não consigo. Eu vejo meus alunos como pessoas que confiam em mim. Eu não consigo dizer assim, não, porque a gente é amigo. Não, porque a gente é tio. Não, porque a gente é primo. Não, sempre não, porque tem que criar um vínculo, né? Para dizer. Não, Rodrigo é como um pai. Rodrigo é como um tio. Não, Rodrigo é Rodrigo. Rodrigo é uma pessoa que me quer bem. É assim que eu tento ser com os meus alunos. Eu não gosto muito dessa relação, não. Sim. Porque eu já tenho uma filha, já, entendeu? Aí não preciso de vários filhos, não. E eu nem preciso ser pai para ter cuidado. Tem pai que nem tem cuidado, pô? É verdade. Não tem que ser pai. Eu gosto mais da relação do respeito. Sim. Então, eu acredito que o caminho para a felicidade de um estudante esteja no apoio dos pais que, com o seu pai, sua mãe, sua família do lado, você vai... O céu é o limite. Porque são as pessoas que você ama. São as pessoas que você confia. E se aquela pessoa diz assim, vai lá, velho, você não tem por que ter medo de nada. Aí você falou, eu ligava pros haters, agora eu não ligo mais. Mas é como se fosse assim, eu entendo que dentro de você existe uma força que diz assim, se aqui eu não sou julgado, não sou julgada, então dane-se o resto. Exato. Por isso que é bom ter esse apoio. Sim. Não é? Assim, no início, minha família como um todo, né? Meu avô, principalmente, meu avô é bem conservador, tipo, muito mais velho, né? Então, assim, meu Deus, ficava sem entender, né? Tipo, meu Deus, Vitória vai fazer uma faculdade, não vai fazer mais, agora a Vitória tá trabalhando com internet e tá cantando, não sei o quê. Tipo, não entendia muito no início, sabe? Só que hoje meu avô é meu maior fã.
Assim, ele assiste tudo, ele acompanha tudo, ele curte. Ele manda mensagem pra manhã. Ô, Luciana, a Vitória não postou stories hoje? Ela não postou stories. E é exatamente desse jeito. Tipo, foi muito engraçado, porque eu entendo que o não apoio do início, assim, da família e tudo mais, é mais preocupação, realmente. Claro. Eu entendo, eu não vejo como uma coisa ruim. Ai, de tipo, vou impor, não quero que ela faça isso de jeito nenhum. Não, vem muito da preocupação, porque como a gente falou, é uma profissão muito instável, infelizmente. Eu sou uma pessoa que eu sou muito eclética, eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu mudo muito. Então eu sei que pode ser que amanhã eu acorde e fale, quero ser engenheira. E aí eu vou fazer o quê? Mãe, quero ser engenheira. Eu sei que minha família inteira vai dizer, beleza, ela quer ser engenheira, então vamos apoiar, ela vai fazer engenharia, ela quer ser... Sabe, tipo, foi uma coisa que eu conquistei aos poucos, porque eu comecei a dar essa confiança pra eles, assim. Tipo, infelizmente é um trabalho que ainda não é muito valorizado, mas tá crescendo, graças a Deus, tá mudando muito. E quando eu comecei a realmente, tipo, porque infelizmente a prova disso é o dinheiro, né? Se entrou Claro. o dinheiro, que Tá é o massa. trabalho, né? Começou a entrar o dinheiro, tipo, começou a dar muito certo, assim, as coisas. Começou a aparecer marca pra trabalhar, começou a aparecer publi, campanha. Tipo, ano passado eu fiz a live do Mercado Livre com Bruno De Luca. Tipo, eu e Bruno De Luca, Eu que a vi gente que você conversando. postou, eu vi. Não, eu vi a live, eu vi que Gente, você postou. Aí eu lá conversando com o Bruno De Luca, eu disse, meu Deus, se eu tivesse fazendo medicina, eu ia conhecer Bruno De Luca. Eu fiquei pensando nessas coisas, sabe? Mas sabe o que é? É porque isso é uma coisa que é importante pra tu. Exato. Aí tem uma pessoa que acha, sim, que acha? que Bruno De Luca, que pô, Bruno eu De quero Luca. conhecer Dr. José É. Severo, cardiologista. Exato. Né? Exato. É como cada um quer. Sabe quem é Leandro Carnal? Claro, quem não sabe? Quem Nossa, tu me ofende participei. perguntando se eu não sei quem é Leandro Carnal. Eu sou Sei lá. educador, pô. Minha mãe não sabia que era Leandro Carnal. Mas ela não é primeiro. educadora, eu sou, primeiro. pô. Minha mãe trabalha na faculdade. Não, Universidade. nada a ver, pô. Ó, Nada a ver, ela nada deveria a ver. saber. Até eu sabia Sua que era mãe, ela Leandro faz Carnal. outra coisa Aí- na faculdade, não tem nada a ver. Aí eu falei, mãe, Leandro Carnal vai vir aqui na Nice House, a gente vai aparecer no programa de Leandro Carnal amanhã. Quem é Leandro Carnal? Aí eu, mãe, mulher, que isso? Meus amigos, todo mundo tava surtando, porque a gente apareceu, né, no programa de Leandro Carnal na CNN. O cara é muito, nossa, Sim, eu fiquei sim, chocada, sim, ele sim. é inteligentíssimo. Dançou TikTok com a gente, nossa, foi muito legal. Nossa, foi muito bom. Foi muito bom. E aí, são coisas como essas que eu olho e eu falo, caramba, que oportunidade massa, né? Que negócio massa. Eu fico feliz fazendo, eu fico muito feliz. São os auges da minha felicidade, assim. Pronto, deixa eu te dizer. Eu vou falar agora como no meu lado, certo? Era assim, ó. Quando eu era terceiro ano, eu vou falar assim, que eu passei 2 anos estudando mesmo. Foi o terceiro e o cursinho do outro ano. No cursinho do outro ano, no terceiro ano eu estudava em Olinda, 2001, e tinha aulas no 2001 do Recife. Então, eu assistia aula de manhã em Olinda, eu era de tarde, não lembro, sei lá, nem sei qual era meu turno, que eu estudava tanto. E eu ia um momento para Olinda, um momento para Recife. Sábado. Sábado de manhã, tinha todo sábado aulão em Olinda e todo sábado à tarde em Recife. E eram os mesmos professores e a mesma aula. Só que era assim, de manhã humanas, de tarde eu ficava em natureza, que não era natureza, era exatas. Então eu assistia de manhã humanas, de tarde exatas, mas meu curso era exatas. Era assim. Então, eu gostava de assistir as 2 aulas. E eu gostava e eu achava o máximo aquilo ali. Uhum. Aquele ambiente, Sim. sabe? Aí quando eu fui fazer cursinho, aí aquele ambiente era um ambiente muito mais gostoso do que era antes, porque eram outros professores de sucesso. E eu ficava, caramba, que massa. Quando eu virei professor, cara, aí é uma coisa que é minha. Eu vou acabar confessando agora. É um prazer muito grande entrar em aulões. Hoje eu trabalho em grandes escolas. E eu amo participar de aulões. Por quê? Porque veja só, sem tirar nenhum, todo aulão eu me vejo como aluno. Eu não me vejo como o cara que vai entrar e dar um show. Eu me vejo assim, ó, que massa, olha quem tá comigo aqui, pô, fulano, cara, cicrano. São meus ídolos, que eram professores no tempo que eu era aluno e hoje dividem comigo. Pode estar falando qualquer merda ali. Mas quando eu escuto, eu faço, meu irmão, velho, tô com fulano aqui, pô. Eu ainda fico, às vezes, com vergonha de dizer assim, ó, pode tirar uma foto aqui. Porque fica parecendo assim. Não, pô, eu estou
estou muito abaixo. Sabe como é? Aham. Talvez o cara diga, que otário, meu irmão, o cara quer tirar uma foto comigo, tá entendendo? Mas eu evito, mas por dentro eu tô feliz. Eu fico nervoso. Porque eu ainda me vejo como aluno. Sim. E, cara, eu já sou professor há 15 anos, pô. E eu ainda me vejo como aluno nessa hora. Sim. Então, é porque aquilo era o que me movia, que é o seu caso. Então, você vê essas pessoas. Isso tudo que tu viveu foi ano passado, né? No ano passado. Pronto. Tudo que vai acontecer de novidade ao longo da tua vida agora, Nossa, amém. uma hora vai ficar banal. Beleza. Uma hora vai ficar. Mas era o que tu queria, pô. Então, isso é em qualquer área da vida. Você tem os seus ídolos e quando você tá perto das pessoas que você gosta, aquilo move você. E o legal é quando você tem um carinho das pessoas que você gosta. Aí aquilo move ainda mais, que faz assim, ó. Cara, eu quero mesmo ser como fulano. Você extrai o melhor de cada um Sim. e cria o que você quer ser de verdade. Sim. Isso é muito massa, velho. Pois Imagina. é. E aí, quando aconteciam essas coisas, porque muitas vezes eu já pensei em parar tudo de novo, né? Que eu sou louca. E aí, muitas vezes eu já falei, ai, não quero mais. Mas só quando acontecem momentos como esse, assim, tipo, ai, meu Deus, entrevista com o Leandro Carnal na CNN. Falei, meu Deus, olha onde que eu tô. O que que eu tô fazendo aqui, fazendo entrevista com o Leandro Carnal, ensinando TikTok a Leandro Carnal. Sabe, são coisas como essa que eu olho e falo, caramba, é um lugar que eu quero estar. Entendi. Sabe, na live do Mercado Livre que a gente fez ano passado, a equipe inteira do Mercado Livre foi pra lá. Peraí, deixa eu entender uma coisa. A live do Mercado Livre foi o quê? Eles Uma live te do Black contrataram. Friday. Contrataram a Nice. Ah, tá. A casa que tu tava lá, a né? casa que eu tava lá. E aí eles contrataram os influenciadores da Nice House e alugaram um espaço pra poder fazer a live da Black Friday do Mercado Livre lá ao vivo com a gente. Então, tipo, foi Bruno De Luca interagindo com a gente lá. Bruno De fazendo Luca era o apresentador. o apresentador. E vocês faziam o que lá? A gente tava brincando, participando da gincana que Certo. tava rolando na Black Friday. E a equipe inteira do Mercado Livre foi pra lá, tipo, 3 dias antes eles estavam montando equipamento, câmera, tudo. E aquilo pra mim isso pra mim é muito legal. Sabe, é o lugar que eu gosto, tipo, câmera, e entender de iluminação e tal, porque eu também gosto muito dessa parte. Então, quando eu comecei a perceber, quando começaram a acontecer essas pequenas coisas, assim, sabe? Tipo, ano passado eu também tive a oportunidade de trabalhar com a empresa TikTok, com o próprio TikTok. Eu fui convidada pra fazer a campanha deles de 2022. E aí eles me escolheram, assim, tipo, só escolheram o meu perfil. E aí, quando eu tive a oportunidade de fazer essas coisas, foi que eu caí em mim, sabe? Eu fui caindo aos poucos. Ainda é muito surreal pra mim quando acontece alguma coisa, porque eu tô longe ainda de onde eu quero chegar. Sim. Só que quando acontecem essas coisas é que eu confirmo que eu tô no caminho certo, sabe? E que é o que eu quero fazer. Mas sabe o que é, Vives? É que as pessoas têm medo da queda. Sim. Na verdade, é assim, eu acho que muitas pessoas têm muito medo. E o medo, eu acho que não é uma coisa ruim, não. Não. Né? Eu acho que o problema é você viver o medo. Mas quando você vai avançando em alguns setores na sua vida, você vai olhando pra trás e você vai vendo, tipo, demorou um pouco pra eu ver que eu virei um professor conhecido. Sabe? Eu sempre fui assim, despojado, ousado, sempre fui ousado, sempre falei muita besteira na sala, tirei muita onda, brinquei, eu contava piadas e ao mesmo tempo interagia com a piada dentro da minha aula. Eu falava da minha vida, eu falava da vida dos meus amigos e incluía aquilo na aula. Eu sempre fui muito ousado para fazer isso. Mas, quando eu olhava para trás, eu dizia assim, ó, ainda tá muito longe. Ainda tá muito longe. Ainda tá muito longe. Só que ainda tá muito longe para o que eu almejo. Sim. Certo? Só que aí, coisas foram acontecendo na minha vida. Por exemplo, a última vez que eu fiz um currículo, 2015. Entende? Que eu fiz um currículo. Ou seja, eu hoje estou em escolas grandes, convidado. Apareceu a vaga aí. Ei, eu quero você. Venha. Não foi assim, um colega que me levou. Foi assim, o colégio sabia quem eu era. E me contactou. Entende? No começo eram os colegas que me levavam. Mas hoje, acho que eu tô. Tipo, uma que eu tô, que é o Imaculado em Olinda, eu fui tipo, eu já trabalhava lá como estagiário lá. Tive a oportunidade de ser estagiário durante 20 dias. E o professor de Química saiu. E a coordenação fez, eu tava terminando a faculdade. A coordenação fez, vem cá, vou lhe dar uma chance. E me botou lá, tipo, vou lhe dar uma chance, mas eu já era um professor conhecido.
em Olinda, sabe? E as outras escolas que eu tô hoje, que é CBV e GGE, me chamaram, sabe? É assim, tipo, a coordenadora lá no CBV, ela tinha sido minha coordenadora no GGE no passado. Só que era muito distante. Mas aí ela tinha uma amiga que era a minha atual coordenadora no GGE. E aí ela fez assim, eu queria o contato de Rodrigo. E ela fez, oxe, eu tenho, toma. E falou comigo. Então, eu fui lembrado. No GGE, a mesma coisa. Eu estava com um professor de destaque nas escolas de Olimpíada. E aí o GGE fez, eu quero você aqui na Olimpíada. Então, quando eu paro para olhar, faz uns 3 anos ou 4, assim, que eu olho para trás e faço assim, ó, caramba, eu não tô tão longe do que eu quero. O que eu queria era isso. Se para muitas pessoas é muito pouco, mas era o que eu queria, era ser reconhecido. Eu hoje tenho a convicção, sem hipocrisia, eu não fico desempregado. Eu tenho essa convicção. Eu tô numa escola hoje, massa. Se eu sair dessa escola hoje, eu sei que eu vou ter outra para colocar. Uhum. Não que vão tirar alguém para me botar, jamais. Mas eu sei que vão dar um jeito de me colocar. Então, eu consigo entender assim, eu tô chegando onde eu quero. E não mais assim, tá longe do que eu quero. Sim. Mas eu tenho certeza que isso acontece porque eu fui fazendo tudo que eu acreditava. Sabe? Eu me desvirtuei algumas vezes por imaturidade, de fazer coisas que eu não acreditava, por imaturidade ou por achar que esse era o caminho. Uhum. Mas depois dizer assim, não, hoje eu digo, não vou fazer isso não. Por quê? Porque eu não acho que isso está certo. Hoje eu consigo. E não é afrontar uma pessoa que está acima de mim, mas somente impor o que eu acredito. E dizer assim, ó, isso eu não acho legal, eu não vou fazer, faça com outra pessoa. E eu acho que isso é tudo uma questão de tempo. Tem pessoas que amadurecem assim muito antes. Eu demoro. Porque, não sei, mas eu demoro. Mas eu consigo ver que hoje eu consegui isso. Eu fico muito feliz em ver tudo que tu conseguiu construir e como tu chegou aqui. E eu vejo, eu lembro muito de um parceirão que eu tenho, um grande amigo, que é Ivan, que ele diz assim pra mim, quando a gente vê as pessoas, e aí de repente a gente viu a pessoa naquele tempo, e depois de um tempo a gente encontra ela novamente. Aí sempre tem aquele julgamento, que é assim, ó, nossa, como fulano mudou, né? Às vezes pro bem, às vezes pro mal, né? Aí o meu amigo Ivan, ele costuma dizer assim, não, a pessoa não mudou, a pessoa se revelou. Então, Nossa, eu não acho que é... Aí eu adotei isso como filosofia. Porque eu primeiro acho que ninguém muda ninguém, e segundo, eu não acho que você muda o que você quer. Eu só acho que você adormece o que você quer, sabe? Sim. E quanto mais você mantém aquilo adormecido, mais infeliz você, mais incompletude você tem. Total. Então, veja o tanto que você lutou para adormecer sua veia artística. Nossa, demais. Eu abafava de tudo que tinha, que eu poderia colocar em cima para não fazer, eu fazia. E hoje eu te vejo como? Hoje eu vejo você. Não fez medicina, gastou dinheiro no cursinho, fez não sei o quê, mas eu acho que tudo isso aí teve que ser feito. Porque eu costumo dizer que é melhor que você tente e veja que não deu, do que você ficar só, não sei se vai dar, 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 você bate 30, 40 anos e não sei se vai dar, sabe? E você tentou, então não enxergue isso como uma perda de tempo, né? Não falando que você enxerga não, mas eu tô falando de uma maneira geral. Sim. Não é legal enxergar isso como uma perda de tempo. Pronto, me vem na cabeça. A pessoa que tenta fazer vestibular, aí tá lá, 2 anos, 3 anos e não passou. Aí tô perdendo tempo. Não. Você tá amadurecendo. Sua escolha. Não, seja para continuar ou para desistir. Acredito muito nisso também, que nada é em vão, que tudo acontece por uma razão, tudo tem um motivo para acontecer. E aí, às vezes, eu pensava isso, meu Deus, eu gastei tanto tempo da minha vida fazendo cursinho, um monte de coisa, pra hoje eu estar num caminho completamente diferente. Só que, se eu não tivesse feito daquela maneira, eu não estaria sendo desse jeito hoje. Eu sinto que as coisas foram caminhando pro lugar certo, assim, graças a Deus, mas que eu tive que passar por aquilo pra amadurecer, realmente confirmar pra mim que era o que eu queria, sabe? Isso. Talvez se eu não tivesse passado por aquilo, não tivesse passado por essas coisas, hoje eu não teria tanta certeza do que eu quero, de repente, sabe? Mas aquilo ali serviu muito para eu confirmar. Então, eu aprendi muito também. Me amadureceu demais. Porque o que eu amadureci naquela época, daquela loucura da minha vida e nesse caos que tava nesses 3 anos assim, foi surreal.
E as pessoas ao teu redor, em termos de amizade, tuas amizades Mudaram muito? muito, Tu ainda mudaram mantém o radicalmente. pessoal da escola? Porque eu só te Pouquíssimas. via amigo do pessoal da escola. Tu tinha Isso. amizades fora Eu da tinha escola? algumas pessoas fora, principalmente, naquela época, assim, da escola, eu tinha o quê? Eu tinha as pessoas do cursinho. Na verdade, eu me aproximei muito da galera do cursinho no ano que eu fiz só cursinho. Sim. Porque eu tava 24 horas no cursinho, né? E aí na época da escola, eu tinha mais a galera da igreja e do colégio mesmo, mas era colégio 24 horas por dia. Então tinha só aquele povo. Mas quando eu saí e eu tive contato com outras pessoas, na época do cursinho, eu me aproximei muito do pessoal do cursinho, muito, 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 muito mesmo. E era uma galera com outra cabeça, assim. Tipo, galera que tava tentando há 3 anos, tava tentando há 2, 4, tipo... Uma galera que não é mais aquelas picuinhas de colégio, sabe? Então eu comecei a me aproximar muito desse povo, porque na minha cabeça aquilo ali era muito mais interessante, né? Não ficar brigando com essas coisas de colégio, não. Do cursinho. E aí hoje eu mantenho mais as minhas amizades do cursinho mesmo. As meninas que andavam comigo no cursinho são acho que eu tenho mais próximas a mim. Eu tenho ainda a galera da igreja também. E falo com uma pessoa ou outra do colégio, mas é mais raro, assim. Eu tenho poucos amigos do colégio hoje em dia. Entendi. Acho que por ciclos da vida mesmo, mudou muito. E adquiri uma galera enorme do meio artístico. A maioria dos meus amigos hoje em dia são do meio artístico, sabe? Eu Entendi. tenho a maioria, dança, canta, ator, a maioria desse meio também. Olha, me diz uma coisa. É uma curiosidade que eu tenho. Tu pega assim o celular, bota no meio da praça de alimentação e dança mesmo, né? Às vezes. Tu não fica com vergonha, não? Antigamente eu tinha vergonha, sabia? Eu fico, velho. Antigamente eu tinha vergonha. Hoje em dia eu aprendi a não ligar mais pra isso, sabe? Eu disse, se eu não fizer, quem vai fazer por mim? Não, claro, mas eu digo assim, tu faz no shopping, tu faz na rua. Eu faço em qualquer É lugar. de boa. De boa. Antigamente eu morri de vergonha, hoje em dia eu não ligo mais, não. Perdi minha vergonha, sabe? Gente, não, tudo é o famoso, tudo pelo hit. Você tem que irritar. Então, tudo pelo hit, pela fama. Então, assim, se eu tenho que colocar o celular no meio da praça de alimentação e gravar na frente de todo mundo dançando, eu vou gravar no meio de todo mundo. E é isso. E eu gravo na maior mesmo. Sem Tô nem estresse, aí, né? sem estresse. Antigamente Ixi, eu morria teria, de velho, vergonha. Eu teria. Nossa, eu sou muito fraco, velho. antigamente eu morria de vergonha. Hoje em dia eu nem ligo. É tão normal, tão comum que... O que tu ia falar? Negócio meu? Depois a gente vai sair gravada. Caramba, não, mas isso daí, eu não tenho essas coisas mais, velho. Nossa, eu queria. Tu sabe que tem um vídeo, um vídeo Eu queria proibido. tanto isso, velho. Um vídeo proibido teu que tu falou uma vez na sala. Tu falasse uma vez na sala assim, gente, isso foi no 3º ano. Não grava, eu vou entrar dançando, não grava. Claro que a gente gravou, né? Ele foi direto, gente, não grava. E eu confiava nessa galera, pô. Porque eu só faço essas merda nessa sala que eu confio. Aí eu pensava, aqui eu confio, né, mano? Eu fiz. É porque eu tinha, sei lá, eu tinha ido pra Salvador, um negócio assim. Não E eu sei. voltei com um piscirico na cabeça, pô. Nossa, ele falou, ele disse Não assim. foi? Aí eu, gente, não grava não nada. grava. Já sei por que foi. Eu já sei, eu lembrei. É porque eu tinha feito um vídeo eu dançando essa música. Aí todos os meus alunos queriam que eu fizesse isso dentro da sala. E eu ficava, nada a ver, bora. Começou, calcando, alceno. E eu ficava me dando de otário. Aí eu entrei na tua sala. E E ali aí, a ó, pessoa ficava manifestada. Faz já a na dança minha- aí. Aí eu É, fiz. Tá. Fecha as câmeras. Não Aí a quero galera, ninguém gravando. tem ninguém gravando. Parece que é pior, né, velho? Aí eu, Não vamos era pra ter lá. falado. Aí joguei a polpa da bunda mesmo. Nossa, foi mesmo. Sim, ele foi, falou, velho. ele falou, Eu lembro, ninguém grava. Eu queria muito achar, se eu achar esse vídeo eu vou te mandar. Não grava. É claro que a gente gravou, né? Óbvio que a gente ia Claro, né, perder. velho? Eu não vou confiar mais em ninguém. Não dizer grava. É pior que dizer, exato. Mas não tem como, porque se você não desgrava, as pessoas gravam, então eu prefiro acreditar que não estão. Não, é claro que a gente gravou. Confiança. Tu acha que as pessoas iam perder esse momento? Eu lembro que eu até fui pra frente, no vídeo tem eu indo pra frente dançar contigo. Meu Deus do céu, aquela sala. Mas eu lembro desse vídeo. Não. Não do vídeo, eu lembro desse Mas do dia. dia. Porque Do teve outra pessoa que foi também dançar, não foi só tu não. Teve mais gente que foi dançar. Não lembro, eu sei que teve uma hora que virou uma resenha boa. Ah, sim, como sempre, Mas é porque né? era a última sala, né? Dava pra gente perturbar. Né? Nossa, era Era. mesmo. Era a última sala. Era o auditório, a Era o última auditório, sala lá. a última aí, sala, Greia, nossa. que era a maior turma tua, né? É, exatamente. Isso mesmo. Aí, mas eu sei que isso vazou, não de vídeo, porque quando eu fui pro ar,
Já Aí o estavam A fez, sabendo. cadê? Tem que fazer aqui. Só que eu era pequeno, eu fiz, aqui vai dar errado, né? Eu disse, não, eu vou fazer não. Então, galera, volta aí, toma orgânica pra cima. Né? Porque a gente tentava ficar desviando o Rodrigo nas aulas, né? Porque o Rodrigo entrava lá pra dar aula, só que a gente queria o quê? Bagaceira. A gente ficava tirando onda. Porque Rodrigo era o professor da bagaceira, então a gente queria fazer ele não dar aula, porque ninguém queria ver ele falando de química orgânica. A gente queria ver ele dançando, queria ver ele tirando onda. Era aula. E aí tinha vezes que ele se estressava e mandava. Gente, bora. Mas deixa eu te dizer, que ó, Lu lembra um negócio aí, mas assim, ainda tenho vergonha, por exemplo, de botar um celular no shopping e fazer uma resenha, eu tenho. E aí eu fico pensando, quando eu vejo, eu faço, meu irmão, como é que Vitória fez isso, meu irmão? Ou Vitória, ou qualquer outra pessoa que faz isso. Eu tenho vergonha, mas não é assim. Eu não digo, oxe, não. Eu só digo assim, oxe, eu faria não, entendeu? Somente, eu não tenho essa coragem. Mas tem que ser feito isso, né, velho? Não, tem. Antigamente as pessoas olhavam mais torto. Tipo, no início, assim, as pessoas olhavam mais errado, sabe? Tipo, aí olhava e fazia, vixe. Hoje em dia, o olhar é mais desse aí. Tipo, meu Deus, não faria isso. Bom. Antigamente era mais reprovando. Hoje em dia a galera nem liga mais, porque isso é tão comum. É porque, Juro, é a coisa mais comum do mundo. O que é que eu tenho medo? Teve um vídeo que viralizou um tempo desse que retrata o meu medo. Que é assim, ó. Tá ligado um vídeo que rodou? Eu acho que foi daqui de Pernambuco. Que era umas meninas dançando e um cara na janela narrando. Ele fazia, vai, é agora. Não sei o quê. E a menina fazendo um passinho. Você viu esse vídeo já? Não vi. Meu irmão, o cara fica assim, ó. É agora. Agora vai fazendo não sei o quê, ó. Olha aí. E ele comentando, tipo, acho que com a esposa dele, com uma mulher do lado dele. E os dois rindo. E as meninas achando que só tinha elas ali. Aham. Tá ligado? E elas fazendo aqui, ó. E eu, meu irmão. Não é. Vão fazer isso comigo um dia. Porque se eu fizer uma parada assim, não de gravar dançando, mas se eu fizesse algo assim, eu acho que sempre ia ter alguém que ia fazer. Vai pra ali, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu ficava com medo disso. Não, antigamente eu ficava mais preocupada se tinha alguém olhando, se alguém ia estar me julgando. Ai, meu Deus, eu vou sair no Recife Ordinário, sabe? Gravando no meio da rua. Não, hoje em dia eu não ligo mais não, sabe? Eu boto mesmo, nem quero nem saber. Com certeza fica a gente olhando, fica a gente rindo, mas ligo mais não. Entendi. Vi, me diz uma coisa. Se... Eu queria que tu imaginasse um cenário bem diferente. Onde, tipo assim, a gente tem aqui aproximadamente 3 milhões de pessoas assistindo. Mentira. Mas vai ter. Vai ter. 3 milhões de pessoas assistindo. Mas vamos imaginar que você está diante dessas pessoas. Eu queria que tu imaginasse assim. Pegasse o que tu fez para chegar aqui, assim. O que tu pensava, tuas crenças. O que tu pensa hoje. Se tu tivesse agora te assistindo, tu tivesse no meio dessas pessoas, te assistindo hoje, e tu tivesse que dar um conselho pra tu, pensando que tu tá te assistindo. Eu fiz qual era o filme que tinha um filme desse? De Wagner Moura. Qual era? Que ele era zero. Sabe não? Que ele viajava no tempo. Não ligado não. O mais velho que eu vi dele é VIP. Não, foi depois de VIP. Ele viajava no tempo. Ele era um físico e tal, e ele viajava no tempo. Ele cantava música de Legião Urbana, Somos Tão Jovens, esqueci agora. E era massa, porque era um intervalo no tempo que ele se viu em 3 gerações. O homem do futuro. O homem do futuro. Meu irmão, e ele ele é super apaixonado por Aline Moraes. E é uma parada muito doida, porque ele muda o caminho dele e a Aline Moraes depois está super apaixonada por ele. Depois ele muda o caminho dele e a Aline Moraes tá, tipo, presa porque ele fez merda. Coisa assim, sabe? Mas, se tu pudesse não mudar, mas só aconselhar, né? Porque a gente já falou que ninguém muda ninguém. Sim. O que é que tu diria? Tá. Abre teu coração. Eu poderia chegar e falar, eu faria tudo diferente, não faria esses cursinhos, não incentivaria a galera a correr atrás da sessão. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que acontece muita coisa, a pressão externa também influencia muito. E a gente acaba se deixando levar. Mas o que eu digo é aquele clichê de sempre, né? Tipo, corre atrás dos seus sonhos, é verdade. Beleza, isso aí é fato. Só que o que eu falaria pra mim do passado, de tipo... me importar menos com o que as pessoas falam, me importar menos com os julgamentos, porque no final de tudo, no final é só você e você. Isso aí a gente sabe que é verdade. No final é só você e você. Então, se você não correr atrás do que você quer, se você não
fechar aquilo ali, ó, se blindar aqui, focar no seu objetivo, seja ele qual for, ninguém vai fazer isso por você, entendeu? Então, no final de tudo, quando você chegar lá e olhar pra trás, você vai falar, meu Deus, ainda bem que eu não me importei com o que fulaninho falou pra mim naquela época, viu? Porque se eu tivesse me importado, tivesse parado, ó, não tinha chegado aqui. Ou se de repente parou, voltou depois e falou, não, ainda bem que eu parei naquela época, porque serviu de maturidade, serviu pra eu amadurecer e chegar aqui hoje com outra cabeça, né, do jeito que eu tô aqui. Então, meu conselho para as pessoas é exatamente esse, de tipo, de não se importar com a opinião alheia, pelo amor de Deus. Finge que é uma dança do TikTok, que você tá lá colocando o celular no meio da praça de alimentação e ninguém vai lhe julgar, ninguém vai estar olhando para você e você ali gravando, porque você sabe que aquele vídeo vai irritar, sabe? Então, eu acho que o que me prendeu naquela época muito foi o julgamento das pessoas, foi o medo do julgamento, foi a pressão que era colocada em cima de mim. Então, acho que quando a pessoa se liberta um pouco disso e diz, velho, dane-se mesmo, vou apertar aquele botão, eu acho que muda tudo, sabe? Independente do que vai acontecer, mas acho que o mais importante é você não se importar, não ligar para as opiniões externas, porque no final é só você e você. Isso é bom, isso é bom. Eu acho que o caminho é esse também. Acho que Acho que tudo é ligado a isso, sabe? Tipo, todos os caminhos, tudo que você vai fazer, tudo é ligado a isso. De, tipo, você ser você e você focar no seu objetivo, não ligar para as opiniões externas, não ligar porque a pessoa, que fulaninho, ciclaninho tá falando. Não, ela tem talento para ser isso. Eu acho que é melhor ela fazer isso. Não, você sabe o que é melhor para você, sabe? Então, eu sinto que, por exemplo, se naquela época eu tivesse escutado mais o meu coração e não tivesse me deixado levar, tipo, porque a escola acha que é melhor pra mim eu ser engenheira. Eu teria pensado de outra maneira, entendeu? Então, acho que é isso. Isso é bom. Isso casa muito com o novo ensino médio, que vem agora. Que o novo ensino médio, ele deixa o aluno ser mais protagonista. E aí a escola é só o caminho. Sim, né? que eu acho que é o certo. Isso, vai mudar muito, vai mudar muito. Já vem, a postura das escolas já vem mudando ao longo desse ano, que já tá, sei lá, 2 meses. Sim. E você já sente o aluno... no primeiro ano, mais protagonista. Porque eu acho que é esse o papel da escola. Exato. Não só do aluno, mas é do professor também. Do educador, como tu falou, tipo, você tá lá dando o direcionamento, o caminho, mas a escolha é do aluno. Exato. Entendeu? Então, tipo, se o aluno tá ali na escola, eu quero fazer gastronomia. A escola vai dar o direcionamento para ele chegar lá, assim, da melhor maneira possível. Mas no final de tudo, quem escolhe, quem vai fazer o caminho é ele, entendeu? Isso. Ele só vai ali, recolhendo as experiências, recolhendo o que ele pode de melhor, tirando dali, tirando daqui. Mas no final, quem faz é ele. Sim. Muito bom. Acho que tá na hora já dos nossos patrocinadores, né? Ainda não tem, não. Ainda não tem, não. Mas vai chegar lá. Vai chegar lá. Vi. Então a gente vai despedir no modo raiz. Te amo. Também te amo muito. Você sabe disso. Eu tô muito Você feliz. sabe. Eu tô muito feliz de ter sido convidada. Olha, muito feliz com o teu sucesso. Muito, muito. Tu merece muito. Eu tô torcendo por tu. Eu tô te vendo sempre. Na verdade, eu fiz um TikTok. Por que eu fiz? Fiz aleatório. Eu tenho 2 seguidores, um é tu. Eu não olho o TikTok. Eu fiz porque todo mundo fez, pô. Aí uma das seguidoras é tu, pra tu ver. Nada a ver, tá ligado? Mas é sério. E eu quero que tu decole nessa tua carreira. Eu vou estar aqui sempre do teu lado, torcendo, feliz, tu longe. Tu tá morando aqui ainda? Oi, ou tu fica lá e cá? Eu vou pra São Paulo agora dia 15. Tô indo embora de novo, morar lá agora dia 15. E agora eu vou de vez mesmo, não vou nem voltar. Bom. É isso aí. Tem que bater asas. Agora eu tô indo. Tá bom. Feliz por tudo. Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. Foi tudo. Vou mandar um recado pra galera. Tire seu título de eleitor, tá chegando as eleições. Isso aí, por favor, galera, pelo amor de Deus. Tem que votar, miséria. Tá bom assim? Não, tá. Isso aí, esse é o recado. Pode encerrar. Beijo. Beijo, Valeu, galera. galera. Tchau, tchau.